Estamos de volta com você no nosso programa Além da Notícia, conversando com um assunto para lá de especial, falando sobre a educação dos nossos filhos. Eu me comprometo a tentar colocar suas perguntas o máximo que eu puder no ar, porque esse é o nosso último bloco, tá? Os nossos convidados, nós chegamos já aqui à constatação de que o tempo é muito pouco, um programa que é tão abrangente, mas nós vamos tentar aí responder o máximo que nós pudermos. Muito bem. O Benjamin do Rio de Janeiro pergunta: o que fazer com uma criança teimosa? O castigo é bom? Castigo não é uma opção, Benjamin. Porque geralmente castigos e punições só vai, pelo menos algumas consequências para a criança. A criança vai ficar boa em mentir, boa em esconder, ou boa em se rebelar, em enfrentar, né? O castigo resolve pontualmente, ali no momento, mas ela não educa a longo prazo. Agora, sim, verdade, mas correções punitivas, elas não fazem parte do processo educacional? Eu acredito que não. Não precisa de ter nenhum tipo de punição? Eu acredito que, com a criança, como ela está no processo de aprendizado, nosso papel é educativo, e não punitivo. Mas corretivo? Sim, a gente por exemplo, corrigir. a criança que está, por exemplo, usando de forma excessiva um meio eletrônico, eu tenho que corrigi-la. E isso vai ser, na verdade, por exemplo, se eu for diminuir uma punição, ou para vocês acham que não? Mas talvez a punição ela venha sem essa explicação do porquê que está sendo retirado aquilo dela. Então, acho que quando a gente tenta falar dessa questão do educar, né, e tudo mais, é a gente tentar explicar o porquê que aquilo acontece, ou o porquê daquele não comportamento. Para não parecer que você está sendo castigada. Isso. É esse que é o importante. E, na verdade, é uma consequência, não necessariamente uma punição. Né? A consequência é uma correção, na verdade. A gente tem que brincar. Então, ótimo. Diminuímos o celular. Muito bem. Então, me diga uma coisa, Fernanda. Quem está perguntando para você Cadê aqui? Não posso perder essa pergunta aqui. Da Simone, de Umuarama, Paraná. Qual é a idade em que uma criança começa a ter sua personalidade própria? Ela já tem a personalidade definida. A personalidade vem quando ela nasce. Ela já tem uma personalidade definida. Eu acho que a pergunta vem a questão da maturidade, não é? A ligação da personalidade com a maturidade. Isso é a vida toda, né? É a vida toda. Ela vai se construindo, mas desde que ela nasce, ela já tem a personalidade dela e vai formando isso ao longo da vida. E agora a responsabilidade? A responsabilidade ela pode vir desde sempre. A criança com 1, 2 aninhos que está brincando, ela pode ter a responsabilidade de guardar o brinquedo dela. Isso tem que ser aprendido e ensinado pelos pais logo de pequenininha, né? O que acontece responsabilidade pelos seus atos. Aí é a consequência dos atos da dela. educação que ela está recebendo, é isso? Ela tem que aprender que tudo que ela faz tem uma consequência. E aí ela vai se tornando responsável pelos atos dela. Então, desde cedo, vocês acham que é importante a criança assumindo... É bem importante separar consequência de punição. Por exemplo, a criança derrubou um copo de água. Automaticamente, os pais querem punir essa criança e não responsabilizar pelos atos. Responsabilizar o ato da criança que derramou o copo de água é ensiná-la a limpar o chão molhado. E não deixá-la de castigo, por exemplo. Porque aí eu estou lidando, olha, nossos atos têm consequências e quando a gente faz alguma coisa, a gente se responsabiliza por ele. Né? Então, quando a gente fala de consequência, de educar a criança, nesse sentido não é eu vou punir, eu vou dar uma lição nessa criança para ela aprender a não fazer mais isso. Mas Não, pode falar. Mas é assim, eu vou usar esse momento para inspirar essa criança a entender o processo de responsabilidade, de cooperação, de resolver seus próprios problemas. Isso é diferente de ser permissivo. Certo. Não é que a criança pode fazer tudo que ela bem entende, mas ela precisa de ter pais gentis para mostrar caminhos para ela, para que ela lide melhor com as atitudes e as consequências que as atitudes delas têm. Maiara, eu gostaria de colocar você agora aqui, porque chegaram 2 ou 3 perguntas sobre o mesmo tema e é importante você, a partir da pergunta do Germes Alves Carneiro, né? Como cuidar das crianças que sofrem uma violência de morte com armas, tá? Em alguns ambientes. E mais embaixo alguma outra pergunta, como lidar com situações de violência dentro da família? Quais as consequências disso? Eu acho que até a gente comentou um pouquinho anteriormente, né? Assim, o ambiente estressor, ele acaba
trazendo um estresse também, às vezes, muito grande para essa criança, né? Então, de novo, né, a gente acaba expondo a criança ao ambiente, né, expondo a questão das armas, que ele perguntou, não é isso? Isso. Né, assim, como que é essa exposição às armas e tudo mais, essa exposição, às vezes, desnecessária numa idade que a criança não tem essa maturidade. Mas a pergunta dela é porque você vai em certos lugares, certas comunidades, onde é muito comum o uso de armas. Isso. Você vai, por exemplo, nas situações, certas favelas do Rio de se Janeiro. Se é inevitável... Esses são ambientes violentos, melhor dizendo. Se é inevitável que a criança... O ideal é que a gente consiga não expor a criança a isso, né? Mas se isso é inevitável, dependendo da realidade que a criança está exposta, eu acho que o ideal é sempre ter o diálogo muito claro do que aquilo significa, do que aquilo não é para uma criança, do que aquilo pode gerar, das consequências que aquilo pode trazer, né? Para que a criança ela não se sinta exposta e achando que aquilo é uma brincadeira, até porque a gente tem armamentos de brinquedo, né? Que acaba, às vezes, confundindo muito a criança. E o que você acha dos armamentos de brinquedo? Eu sou contra, né? Assim, acho que você induz a criança a um lado que não tem, é como se fosse desnecessário, assim, você induz a criança a um tipo de planejamento, né? Um tipo de criatividade que talvez ela não tenha maturidade e preparo para lidar com aquilo naquele momento. Muito bem, a próxima pergunta, muito boa, obrigado pela resposta. Graziele de Novo Hamburgo pergunta, Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, tá? É adequado perguntar para uma criança o que ela está sentindo ou nós é que devemos perceber e questionar? É muito adequado. Em algumas crianças menores, a gente pode ajudar nomeando. E a criança já vai tendo um vocabulário, uma percepção, inclusive falando, não, eu não estou sentindo isso, ou estou sentindo aquilo outro. Mas é muito adequado, sim, perguntar, ouvir, deixar que a criança responda, para que a criança possa olhar para si mesmo, se perceber e externar isso, né? Sentimentos a gente resolve quando a gente coloca eles para fora, né? Então, uma das melhores formas de lidar com as emoções é falando sobre elas. Falando sobre elas. Quanto mais a criança pode falar, eu estou com medo, eu estou triste, eu estou com raiva, e não ser reprimida nisso, mais saudável vai ser. Uma coisa que eu acho legal assim, acrescentar é que, até trabalhando tudo isso que a gente está falando, nessa questão da necessidade da criança se frustrar. Né? Assim, a criança ela vai se frustrar e nós, pais, por muitas vezes, não somos responsáveis pelo controle da frustração das nossas crianças, né? Porque nós nos frustramos também diariamente, imagina elas, né? Então, isso até mesmo para trabalhar a nossa culpa como educadores, como os pais, e entender que a frustração nas crianças, às vezes, é necessário para que elas consigam compreender esses sentimentos, né? Aliás, nós precisamos ensinar os nossos a lidar com decepções. Porque o mundo adulto depois é muito exigente e as decepções não são poucas, não é? Se nós não aprendemos em casa, por exemplo, eu tenho um sobrinho que ele não aceita perder em nada. Ele se fecha, ele fica violento, eu vejo que ele começa a agir desonesto porque ele não aceita perder. Aí eu falei um dia, não, tem que pegar esse menino pelo braço e dizer, olha, é importante. Na vida tem a vitória, tem a derrota e tem a grande vitória em cima das derrotas. É saber lidar com elas, né? Mas a gente põe esse sentimento de que não, você é um vencedor, você tudo vai vencer, você tudo é capaz. Não existe isso, né? Não estamos preparando nossos filhos para a vida, né? É uma pressão muito grande dessa necessidade de ser feliz o tempo todo, né? Então, se a gente já cresce com essa ideia de que a gente tem que ser forte, que a gente tem que ser feliz, que a gente tem que dar conta de tudo, a gente já cresce com um peso muito grande, traz adoecimentos desnecessários. Desnecessários, e ansiedade. A criança, por exemplo, que tira nota boa na escola, né? Que bom, meu filho só tira 10. Aí o dia que o menino tira uma nota baixa e pronto, o mundo acabou, desabou. Não, filho, tirou, é assim mesmo, né? Você se supera muito bem. Muito bem, como lidar com um adolescente, eu nem vou citar o nome do pai, porque a pergunta que ele faz é bem pessoal, como lidar com um adolescente que tem o hábito de pegar dinheiro escondido? Boa essa. Então responda para nós. É importante entender por que ele está fazendo isso, esse comportamento, né? Por que ele está tendo esse comportamento. E aí, dependendo do porquê, aí lidar com essa situação dessa maneira, né? E que relação foi essa que construiu essa necessidade desse adolescente ter essa atitude? De não ter a confiança dos pais, né? De pedir o dinheiro. Aí será que é só com dinheiro que são outras coisas que está, né? Que ele começou a... Então, assim, depende muito do contexto, né? E é interessante que, assim, quanto mais punitivo o ambiente, mais a criança... vai ser. Ela tenta esconder, ela tenta camuflar, ela tenta mentir, né? Então, às vezes o pai, diante dessa situação, ele
fica mais firme ainda, fica mais duro ainda, mais briguento ainda. Aí põe de castigo, põe. E aí vira um ciclo vicioso, a criança vai se afastando, perdendo a confiança. E o diálogo, né, que é principal na adolescência, é um diálogo aberto e sem julgamentos. Gente, a pergunta, já que eu vou começar com a Mayara, que é a nossa neuropsicóloga, eu quero abranger um pouco mais. Qual é o efeito neurológico, psicológico de um adolescente, 15 anos, com síndrome de Down, em que os pais o estimulam sexualmente enviando a eles vídeos pornográficos? Nem quis identificar. Primeiro a gente tem que ver qual é a necessidade desse estímulo do vídeo pornográfico, né? Assim, eu não entendi talvez assim, esse adendo da síndrome de Down, mas enfim, assim, eu acho que a gente precisa expor os adolescentes, enfim, ao que é necessário, né? Assim, então, o excesso da exposição pode gerar um comportamento muito mais aversivo do que um comportamento muito mais harmonioso. O pai aqui está preocupado porque está com um adolescente de 15 anos e não percebe o desenvolvimento sexual dele. Então ele está achando que com o vídeo vai aflorar a sexualidade. A questão é que a gente não tem uma idade para que o desenvolvimento sexual aconteça, né? Eu acho que o grande erro é isso, achar que aos 12 anos tem que acontecer tal coisa, aos 15 anos tal coisa, aos 18 tal coisa. Então, assim, não existe uma regra. O ser humano está programado, né? Não, exatamente. Tem pessoas que vão desenvolver a sua vida sexual depois dos 20 anos e está tudo bem também. Então, assim, se a criança ou adolescente ainda não desenvolveu ou não despertou ainda para a vida sexual, a gente precisa trabalhar junto com essa criança, com esse adolescente, para entender se ela tem maturidade e vontade suficiente para que isso aconteça, né? Eu acho importante pontuar que pornografia não é educação sexual. Não é. Pelo contrário, é um desserviço. Para nenhuma fase, para nenhum cidadão. Fase, nem adulto, mas eu não queria te cortar do ponto que você falou do desserviço. Eu queria que você continuasse dizendo isso. Então, assim, traz uma visão equivocada do outro, de si, da sexualidade, do prazer, que é tão importante para o ser humano. Sim. Né? Então, uma conversa aberta e principalmente um ambiente onde isso se fale de forma natural, como deve ser, principalmente na adolescência, né, onde se fale isso, converse sobre o que é importante, como deve ser, o valor que o outro ser humano tem no sexo, que o sexo é essa junção de amor, de entrega, de companhia, de responsabilidade, tem um efeito muito melhor. Claro, né? não tenho dúvida. Incomparável. Então, enviar uma pornografia para um adolescente, um adulto, isso é até um crime. Né? Isso é uma violação do direito do adolescente. Muito importante. Isso é um abuso. Né? E muito retrógrado, né? Porque se para pensar e ainda mais uma antigamente... criança com síndrome de Down. Imagine ainda. Antigamente tinha esse comportamento, né? Dos pais levarem os filhos, homens, né? A lugares, a expor essa questão da pornografia, né? Da sexualidade, da prostituição, enfim. Então, assim, isso foi se desfazendo com o tempo. Então, que a gente não retome isso. Né? Eu queria, então... Se o pai tem pode falar. alguma dificuldade, ele pode procurar um profissional especializado nisso para ajudar para não tirar tornar dúvidas. o pior, que você está estragando, precisa dizer isso. Né? Eu, na verdade, ia fazer uma pergunta para assim, geral, mas eu estou vendo que o tempo está sendo muito cruel conosco. Então, eu vou fazer uma pergunta geral para cada um fazer suas considerações finais. Eu queria que vocês dissessem para quem está nos olhando em casa agora, cada um de vocês, ao seu tempo, não é? O que vocês orientam como pais? Vocês dois já são pais já, você daqui a pouco, não? Se a Maria está falando que precisa só da bênção de Deus ali, entendeu? O que vocês querem dizer hoje para os nossos pais, para os nossos educadores, sobre esse assunto tão importante que é educar nossos filhos? Bom, eu acho que é um tema essencial, né? Assim, falar de infância, falar de criança é sempre um tema super atual. Eu acho que quanto mais a gente criar crianças que tenham confiança em nós pais, melhor será o nosso trabalho como educadores. Eu costumo dizer que as crianças elas precisam ter respeito a nós e não medo. Quando a criança ela tem medo daquilo que nós somos, daquilo que nós fazemos, das atitudes que nós temos, talvez nosso trabalho não esteja tão correto. Eles precisam nos respeitar como adultos, né, como ser, como confiança, de estar ali do lado, né, então que a gente consiga traduzir sempre nosso amor empático para as nossas crianças de uma forma muito leve, de uma forma muito natural, para que as crianças cresçam, principalmente com saúde mental, né? Muito bem. Mayara, quem quiser seguir o seu trabalho nas redes sociais, onde pode? No Instagram, né? Pode seguir a página da minha clínica, que se chama Integre Psicologia, Integre com 2 T's. Sim. Né? A gente está sempre atualizando, postando coisas novas lá. A gente sempre traz sobre o nosso trabalho, né? Da psicologia, da psicopedagogia, da neuro também. Então, está super aberto, estão todos convidados. Muito bem. Fernanda? Bacana. Eu acho que também o adulto precisa ter respeito pela criança e olhar para essa criança como um ser em desenvolvimento.
né? E respeitar o desenvolvimento dessa criança, estudar sobre ele, propiciar todo esse desenvolvimento. A criança, ela se desenvolve sozinha, porque biologicamente a gente se desenvolve sozinho, mas a nossa saúde emocional, as habilidades de vida que a gente quer que a criança desenvolva, ela vai desenvolver com o adulto, né, com os pais. Então, respeitar os limites dessa criança e participar, de fato, desse desenvolvimento. Coisa boa. Fernanda, e quem quiser acompanhar o seu trabalho? Meu Instagram é @fernandapouzinho.psicóloga. Inclusive, gostaria de fazer, dar um aviso para vocês. Segunda-feira eu vou lançar um e-book falando exatamente sobre brincadeiras e desenvolvimento infantil e como que a família pode participar desse processo. Eu acho que tem tudo a ver com o nosso papo hoje. As pessoas podem Então, para saber do lançamento, é só ir lá no seu Instagram. Só ir lá no meu Instagram. É bom lembrar que o Pouzinho é com S. Pouzinho com S, isso. Ótimo, Fernanda, muito obrigado. E o Marlon Camacho? Eu queria dar um recado assim, do meu coração para pais e mães. Eu demorei 5 anos praticamente para descobrir que, embora eu amasse muito meu filho, eu teria que me preparar para lidar com ele. Que ensinar um ser humano não é natural, não é genuíno, a gente tem que aprender, descobrir como o desenvolvimento infantil como se comunicar de forma melhor, como usar outras ferramentas que geram mais cooperação e responsabilidade no nosso lar. Eu queria te convidar a você ler, estudar, fazer cursos, conheça a disciplina positiva, que é uma ferramenta fantástica, que te ajuda no dia a dia. E, já aproveitando, você pode me seguir lá no Instagram e no Facebook, é Marlon Camacho. Está cheio de conteúdos, está saindo curso online, se você é de Brasília, tem várias formações, para ajudar realmente o pai e a mãe a lidar e compreender melhor a sua criança e lidar de forma respeitosa. Que coisa boa. Gente, olha, nós estamos aqui terminando o programa de mãos dadas com você que é pai, com você que é mãe, nessa nobre missão que é educar, cuidar dos nossos filhos. Vamos contar com a graça de Deus, mas é muito importante a nossa atuação, tá? Não pode ir com aquele lema, não é Deus que cria. Não, Deus te deu a sabedoria e a responsabilidade para criar seus filhos. Então é muito importante esse empenho e, é claro, com a ajuda de Deus a gente chega lá. Deus abençoe imensamente você e nós te esperamos na próxima semana com o nosso programa Além da Notícia.